Queridos, mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero aproveitar que os irmãos estão sobre os vossos pés e ler um texto que eu quero tomar base para falar-lhes do que é proposto. É um congresso missionário e eu quero usar a expressão do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 25, da epístola de Paulo aos Romanos, uma advertência da parte do apóstolo aos gentios acerca do tempo e as oportunidades. Versículo 25 diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, abre aspas, para que não presumais de vós mesmos, fecha aspas, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Amém? Por bondade, torna os vossos assentos. Amigos, por tratar-se de um trabalho missionário, se faz necessário uma reflexão conscientizadora acerca do que Paulo estava pedindo aos gentios. E eu quero tomar todo o contexto e gostaria de falar-lhes de uma reflexão sobre tinha alguém melhor do que eu. Diga para quem está ao seu lado: tinha alguém melhor do que eu. Quando nós percebemos o contexto bíblico, a Bíblia é bem taxativa, que desde que o homem perdeu o relacionamento com Deus pelo pecado, então os irmãos hão de perceber que todo o empenho que a Bíblia registra da parte de Deus foi em busca da alma do ser humano. O interessante é que quando nós chegamos no capítulo 12 do Gênesis, a Bíblia diz que a ousadia de Deus em reaver, em restaurar, em buscar este homem perdido, levou a um projeto maravilhoso de uma forma, em uma visão transcultural. Vejam que o projeto que Deus chama a Abraão como um projeto meramente missionário, que era posteriormente conhecido como Israel, quando Deus diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, veja que todo o contexto está voltado para a missão, tendo em vista que, teologicamente falando, Gênesis é um livro missionário. Quando nós observamos esta visão, então Deus, através deste homem, resolveu gerar um projeto seu, um povo santo, separado, que deveria seguir os seus preceitos, os seus estatutos, para se tornar um centro em que todo ser humano, por meio deste Israel, viesse de volta a Deus. Quando nós percebemos que o Deus começou a trabalhar contundentemente na formação, na santificação deste projeto, quando nós entramos no livro do Êxodo, já vemos Deus preparando um projeto assustador e tirando-o da escravidão para uma terra santa, prometida, diferenciada, mostrando que o povo não se misturasse e não perdeu o foco. Quando nós vamos para o livro de Levítico, nós percebemos Deus, através de rituais dos seus sacerdotes, trazendo o povo para perto de si, por meio da santificação. Então, a partir daí, a gente vê Deus tratando Israel como a menina dos seus olhos, como um projeto missionário, que o próprio Deus diz: eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Então, no decorrer de todo o Velho Testamento, aí é quando a gente percebe que Israel começa a se afastar de Deus, perdendo o foco e se entrelaçando com as nações circunvizinhas e perdendo o foco de buscar a Deus.
Vejam que é neste período que Deus adverte Israel, enviando-lhe profetas, enviando mensagem para que Israel se voltasse a Deus, para que Israel não perdesse o foco. Deus sempre levantava Israel quando ele caía. Aí vem um período tão caótico, onde Israel passa do limite e chega ao ápice da desobediência. É quando Deus a si mesmo envia Isaías, Oséias, Jeremias, tanto no norte como no sul, o Israel como um todo, advertindo para não entrar no juízo. E Israel não deu ouvido. Então é quando Deus usa o profeta Jeremias. E veja o que é que Deus diz no sul e no norte, usa Oséias para dizer a Israel que ia meter ciúme em Israel, que o projeto de em busca do homem caído não ia parar por conta de Israel, mas Deus ia usar um povo que não se chamava povo, um povo que não se chamava Deus, para pôr ciúme em Israel. Então, com esta proposta, veja que Deus usa a boca de Jeremias para dizer que mesmo usando um povo, não ia desistir de Israel. Lá no capítulo 31, quando ele diz: eu vou fazer uma nova aliança com Israel. Então ele lembra: eu não vou fazer aquela aliança que eu fiz com eles, quando eu os tirei da casa da servidão ou do Egito, e eles invalidaram a minha aliança. Mas a nova aliança que eu farei com o meu povo, eu vou perdoar os seus pecados, e deles eu não vou me lembrar mais. Mas Israel não deu ouvidos. Então vem o cativeiro. Veja que durante todo o cativeiro, a mensagem que Deus usou para Israel, para este grande projeto missionário, era de consolação. Eu vou punir quem lhe feriu, eu vou te tirar daqui. Quando Israel sai do cativeiro, Deus não desiste. A mensagem foi de restauração. Veja que todos os profetas pós-cativeiro traziam mensagem de restauração. Era Deus tentando restaurar Israel. E Israel não quis dar ouvidos. Israel perdeu a liberdade. Então Deus usa profetas que traziam mensagem deles ser restaurados. Ageu, Sofonias, Obadias, Malaquias, Zacarias. E Israel não deu ouvidos. Israel perdeu o foco. Aí Deus resolve silenciar. Aí Deus silencia e não usa mais profetas. Não fala com Israel por um período de 400 anos. Só que agora, Deus do silêncio de Israel começa já a trabalhar em um projeto em busca da alma do homem. É quando Alexandre o Grande, cerca de 360 anos antes de Cristo, ele entra no cenário, liderando o império grego-macedônio, subjugando o império que antes subjugava Israel. Agora Alexandre se torna um guerreiro ainda novo e se torna esse império um dos maiores impérios que já existiu. Ele começa tomando todo o território e trazendo coisas boas, o qual? A helenização. No silêncio de Deus, com o advento do império grego-macedônio, o grego se tornou uma língua oficial. Era Deus trabalhando na visão cultural. Porque com o contexto de Israel era uma visão espiritual. Agora, quando Deus entra aqui no cenário do silêncio, ele usa o contexto cultural. E o grego se torna uma língua oficial. Com a morte prematura de Alexandre, quando o rei do império é dividido, mas posteriormente, cerca de poucos anos antes de Cristo, entra no cenário o império romano. Os gregos disseminaram guerra
com guerra era quase que impossível o projeto entrar em evidência. Alexandre e Helenícia preparam cultura, mas a guerra prevalecia. Aí vem o Império Romano, o maior império que já existiu, e consegue trazer a paz em todo o continente pela questão da Pax Romana. Então a paz começou a prevalecer. Agora o grego prevalecia e a língua prevalecia, e a paz estava estabelecida em todos os cantos, porque o Império Romano era quem predominava. Só que agora Israel tinha toda a chance. O projeto Deus estava preparando no silêncio. Aí para o Império Romano tomar parte e conhecimento de todo o controle da Judéia, aí o Império Romano não só nomeia os governantes civis e politicamente falando. Agora o imperador de Roma também entra no contexto religioso, e ele agora era quem indicava o sumo sacerdote. E agora o sumo sacerdote vira uma figura política e o centro de todas as coisas. Aí a Bíblia diz que Anás se torna sacerdote, sumo sacerdote, indicado pelo Império Romano, e nele estava centralizado todos os outros segmentos religiosos. Enquanto o governador por Roma, Pôncio Pilatos, enquanto Herodes em toda a Judéia representava os contextos, mas a religião, através do sumo sacerdote, era estabelecida para representar, para responder pela paz pública e pelo contexto religioso. Então agora, como o sumo sacerdote se tornou uma figura política, todos passavam por ele. Aí os grupos religiosos começam a entrar em evidência: fariseus, saduceus, zelotes, herodianos, essênios. Então vieram os pormenores, porque agora a representatividade religiosa era representante, era responsável pela paz pública e pela paz interna do templo. Se porventura houvesse um distúrbio popular e uma confusão pública, o Império Romano intervia com massacre e tirava toda a autoridade do poder religioso. Então agora cada um queria puxar para o seu lado. Agora começa a entrar em evidência a eloquência dos inteligentes, dos crânios, conhecidos como escribas, sacerdotes, que se tornavam ou se abdicavam ou que se dedicavam ao ensino e à interpretação da lei. Então agora viver uma vida pura, visualizar o foco do amor fraternal, não era fácil, porque agora o cargo era político. Então agora, pela outra parte, os escribas iam preparando novos discípulos. Então cada mestre tinha direito de formar o seu grupo para interpretar o seu modo de interpretação da lei, e para este grupo carregar o seu jugo. A palavra jugo, ela é conhecida, era a interpretação do ensinamento de um mestre aos seus discípulos. Então diz o contexto histórico que agora, por exemplo, quando as crianças judias completavam 12 anos, os mestres sabatinavam elas. Por exemplo, reunia 12, e desses 12 eram por exemplo, iam sendo sabatinados. Por exemplo, aqui tem o jovem judeu, ele tem aptidão para ser um discípulo, então vai ser sabatinado. Qual é ele? Obadias, por exemplo. Sentava e os mestres iam fazer pergunta dos 5 primeiros livros da lei, e conforme a resposta e a sua interpretação, ele era aprovado ou não.
E assim cada mestre ia formando o seu grupo de discípulos. Os que não eram, nem tinham direito. Muitos não tinham direito nem de ser sabatinado. Já era escanteado pelo contexto religioso. Não serve para disseminar a interpretação de um mestre. Estes não servem para ser discípulos. Então, para ser discípulo de um mestre, só servia quem fosse crânio. Então cada mestre pegava o seu grupo de discípulos, e agora aqueles discípulos não iam viver mais para eles, porque depois que eles passavam pela sabatina e os mestres o recrutavam, então eles não passavam a viver mais para ele, mas viviam em torno do mestre. Então a função daquele grupo de discípulos era disseminar a interpretação, o jugo do seu mestre, era viver para ele. O contexto diz o seguinte, que a intimidade de um mestre com o discípulo era tamanha, que às vezes as pessoas se confundiam, não sabia quem era o mestre, nem quem era o discípulo, pela convivência e a semelhança. A distância maior que o discípulo ficava do mestre era 3 passos. Eles viviam tão unidos, os discípulos eram tão submissos, que segundo alguns historiadores diz que no final do dia, no final de uma caminhada, os discípulos terminavam o dia com o rosto coberto com a poeira dos pés do mestre. Eles viviam como um só. Mas qual era o problema? Era que isso era o que servia para ser discípulo. E com isso, o plano missionário, Israel foi perdendo o foco. Por quê? Porque esta nova geração de discípulos estava sendo formada para dar continuidade a uma interpretação de aparência. Não estava sendo formada para disseminar o amor de Deus em busca das almas, mas justamente para preservar os rituais, as normas, mas amor ao próximo não tinha. Então esta nova geração estava sendo formada para viver um amor de aparência, para ter interesses políticos, e não mais buscar almas. Você acha que é à toa que Jesus conta a parábola do bom samaritano? Ora, quem estava lá? Aquilo está voltado justamente para a missão. O homem estava caído lá. Passa o sacerdote. Quem era o sacerdote? O representante disso aqui. Passa o levita, estava no contexto. Mas o foco foi perdido, ele não tinha amor pelas almas. Até porque, em período de Páscoa, era um dos mais turbulentos períodos de Israel. Porque a cidade lotava de peregrinos. E qual era o cuidado? Veja que a ilegalidade era tão grande, que quando você lê Lucas capítulo 3, versículo 2, aí Lucas vai falando desse contexto político, e ele diz: e Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes daquele ano. Ou seja, apresentam 2. Por quê? Porque agora Anás, mesmo sendo destituído do cargo, mas ele nomeou quem? Alguém que ele ficasse por trás comandando. Então tudo havia um jogo de interesse. Então, para ter medo, porque quanto mais Jerusalém, diz o contexto demográfico, que num período normal, Jerusalém era composta de 25 mil habitantes, mas neste período de Páscoa atingiam quase 100 mil, 4 vezes mais o número de pessoas dentro de Jerusalém. Então o perigo de um tumulto era maior. Então Anás e Caifás tinham cuidado, porque qualquer confusão, o Império Romano, quando eles perdiam o controle, o Império Romano intervia e tirava eles do cargo. Então no período da Páscoa, um homem ou um sacerdote tinha que se lavar. E era obrigatório os peregrinos, por segurança, passar pelo mikver, ou mikveh, que era o período de lavar da purificação. Só que aí eles cobravam impostos, uma taxa. E além da taxa, era obrigatório para cada peregrino pagar uma oferta.
E no templo não aceitava nenhuma moeda com a imagem de alguém escrita. Então cada peregrino que vinha, eles vinham com moeda e trocavam por dracma judaica para poder ofertar. Então o sumo sacerdote e os sacerdotes, sabendo disso, quiseram tirar lucros. O sacrifício era uma pomba. Então agora, o que é que eles fazem? No contexto monetário, havia câmbio. O que é que eles fazem? Eles montam uma banca de câmbio na porta do santuário, porque cada peregrino tinha que cambiar. Câmbio é mudança. Mudava a moeda de romana e trocava pelo dracma judaico. E nisso, eles ganhavam. Cobravam exorbitante pelo sacrifício. E perderam o foco do amor. Israel perdeu o foco das almas. Aí o que é que Deus faz? Endurece Israel. Em parte. Quando Deus endurece Israel, aí João diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que é que acontece? Jesus entra no cenário. E com base bíblica, Jesus veio enviado por Deus para Israel, para restaurar Israel, para mostrar a Israel o verdadeiro caminho do projeto. Veja que ele disse: ó Jerusalém, tu que matas e apedrejas todos quanto a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas. Veio para os que eram seus, mas eles rejeitaram Jesus. Aí veja que Jesus entra no cenário. Eles esperavam que Jesus, como qualquer mestre, porque no contexto normal, eles não reconheciam o mestrado de Jesus. Então era por isso que agora, quando Jesus entra no cenário, pela lógica, gente, olha o privilégio. Quando os líderes, os mestres, juntavam os seus grupos de discípulos, que saíam andando nas ruas, o mestre e o discípulo era valorizado pelo valor do mestre. Quanto maior fosse o mestre, mais respeitado eram os discípulos. Então não precisava currículo. Quando alguém via o discípulo fulano seguindo o discípulo, o mestre tal, eles se rendiam. Eles aplaudiam, porque eles já percebiam, são elites, é a elite de Israel, é a elite futura da religião de Israel. Então era o maior orgulho para um jovem ou para um ser chamado pelo mestre para o seguir, para ser discípulo. As pessoas já sabiam, são crânios, são inteligentes, é o topo da elite. Então Israel tinha gente bom, político e academicamente falando. Então, pela lógica, como o jugo, a palavra evangelho é um conjunto de ensinamento de Cristo, o evangelho de Cristo, e no grego é boas novas. Então cada mestre tinha o seu meio de interpretar. Então Jesus vem com a interpretação da lei. Veja que ele diz: eu não vim abrogar, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Então ele precisava juntar um grupo de discípulos para disseminar este conjunto baseado no amor. Aí o que impacta é que ele não vai atrás de crânio. O que assusta os sacerdotes, os mestres Aná e Caifás, é que ele não vai atrás de crânio. Ele vai acreditar nos descartados. Tinha alguém melhor do que nós. Aí ele vai atrás de pescador, vai atrás de roceiro,
vai procurar alguém sem anel, alguém sem diploma. Para ensinar o seu jugo. Veja que isso impactava. Então, quando Jesus entrava no cenário com aquele grupo de roceiro, na linguagem popular, incomodava. Incomodava. Só que os entendidos eram melhor do que os caipiras. Os entendidos tinham conhecimento, tinham preparação, mas não tinha amor pelas almas. Tinha amor pela posição e pelo cargo. E queria viver de aparência. Queria viver de lucros. Aí Jesus começa a pregar este evangelho. Veja, gente, que o evangelho que Jesus começava a pregar era Israel que deveria ter feito também, antes dele. Enquanto os autoritários, enquanto os preparados, vamos dizer assim, não se preocupavam, você pode ver que eles faziam culto de manhã, meio-dia e à noite. Ofereciam sacrifício, mas na porta do templo tinha aleijado, na beira dos templos, nos tanques tinha coxo. Era gente sem esperança, era gente perdido, porque eles baseavam no conceito: se tem deficiência, é descartado. Eu e o Cleito estávamos perdidos. Eu, por ser preto, venta chata. Pelos entendidos, jamais teríamos oportunidade. Aí agora Jesus vem. Chegava no coxo. Quer ser curado hoje? Chegava para os descartados, trazia esperança. A mensagem de Jesus era baseada no amor ao próximo. Veja que enquanto ele passava, pode olhar que no contexto evangélico, a multidão que seguia Jesus, você só vai ver descartados. Era ex-cego, era ex-coxo, ex-prostituta, ex-sem esperança. Aí mudia, corria atrás de Jesus. Ele tem o que a gente quer, ele tem o que a gente quer. Jesus chega na porta do santuário, festa da Páscoa. Quem acompanhava Jesus? Os descartados. Veja o que é que Jesus faz. Quando ele chega na Páscoa, o que era que tinha na porta do templo? O que eu falei? Bancas de câmbios e bancas com pombos para o sacrifício. Isso estava na lei. Mas o que não podia era o aproveitar. Aí veja que Jesus, conhecedor do sistema corrompido, ele já chega desafiando. Quando ele chega no templo para a festa da Páscoa, ele tem uma coragem tão tremenda. Ele vira as bancas dos cambistas e joga os passarinhos para voar. E ainda diz: a casa do meu pai é casa de oração, e vocês estão fazendo delas covinho de lobo. E isso perturbava o sistema. Veja que quando você chega no capítulo 11 de Mateus, depois que Jesus evangelizou em 3 cidades importantes e não ter ouvido, na sequência do capítulo 11, olha o que é que Jesus diz. Respondendo, Jesus diz: só Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Os sábios e entendidos, Deus endureceu. E agora, os que ninguém dava valor, Deus disse: eu vou acreditar.
O projeto não vai parar, vão ser eles. Capítulo 11 de João, veja que o sistema era tão corrupto que quando Jesus ressuscita Lázaro, aí a Bíblia diz que os sacerdotes principais, que eram alguns que já tinham sido sacerdotes, sumos sacerdotes e principais, se reuniram. E o assunto era Jesus. Este homem está fazendo muitos sinais. E se a gente não tomar providência, todo o povo vai crer nele. E Roma vem, vai tirar o nosso direito e a nossa nação. Ou seja, vai tirar a gente do carro. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Qual é? Mata ele. Aí a partir daqui a Bíblia diz: procuravam Jesus não para prendê-lo, mas para matá-lo. Porque matando Jesus, acabava a ameaça. E o que é que a Bíblia diz? Levaram Jesus à cruz. Jesus vai à cruz. E a função de matar Jesus, além da pior punição, que era a morte de cruz, era parar os pequenininhos, os ignorantes. Se matarmos o mestre, na lógica, os discípulos também param. E levaram Jesus à cruz. Só que eles não sabiam o que estava para acontecer. Eles não sabiam que Jesus já tinha preparado os discípulos conforme Lucas capítulo 9. Jesus disse a eles: é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado pelos escribas e pelos anciões. Sofra e morra, mas no terceiro dia eu voltarei. Veja que a partir daqui Jesus prepara o discípulo dizendo: se vocês querem vir após mim, se vocês estão dispostos a continuar pregando o meu ensinamento, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Jesus estava dizendo: vocês vão perder nome, vocês vão ser taxados de povinho, vocês vão ser taxados de Zé Ninguém. Mas aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu vou me envergonhar dele diante do meu Pai. Levam Jesus à cruz. E parecia que ia dar certo. Os discípulos o abandonaram. Agora está ele pendurado numa cruz. 9 horas da manhã. A expressão maior do amor de Deus pela alma do homem. Estava pendurado em uma cruz. Qual pai faria isso? Qual pai daria o seu filho para reatar a amizade? Qual pai sacrificaria o seu filho para reatar a amizade com quem lhe ofendeu? A Bíblia diz que o homem ofendeu a Deus pelas suas condutas e os seus pecados. E agora o amor de Deus foi tão grande que ele deu o seu filho para recuperar, para buscar a alma perdida do homem. Meio-dia, Jesus na cruz. A Bíblia diz que a expressão de amor missionário foi tão grande, Obadias, que a própria natureza entrou em evidência. Mateus no capítulo 27 diz que quando deu meio-dia, o sol perdeu o brilho. O sol escureceu. E para o sol escurecer, tinha que alguma glória maior descer do céu. Porque o que é que a física diz? Em poucas palavras, a física diz que nenhum astro é tão glorioso feito o sol. Consegue no núcleo central atingir 15 milhões de graus Celsius. É muita glória. Mas quando Jesus estava na cruz, a glória era maior.
A física esconde isso, gente. A Bíblia nos diz que foi Deus que criou o sol, quando Ele disse: haja luminares para governar o dia. O maior vai governar o dia e o menor a noite. Então foi Deus que criou, que botou glória no sol. O que é que a física diz? Que o sol produz luz e calor por conta própria. É isso que ela ensina? Não, pois que ela diz que ele produz, e tudo que produz pela física e a ciência consome energia. Ou seja, tudo que produz, ela consome energia, e tudo que é consumido precisa ser reabastecido para se manter vivo. Então, se o sol produz, ele consome, e se ele consome, tem alguém para abastecer ele de glória, tem alguém para encher ele de glória e de fogo que ele tem. É pela segunda vez que o sol perde o brilho. A primeira está em 2 Samuel 22. Davi disse: por conta do amor ao homem. Davi diz que na angústia clamou ao Senhor, ele ouviu, e quando ele ouviu, Deus ficou irado e desceu do céu, montou no querubim e começou a descer para salvar um crente da morte, e desceu nas asas do vento. Aí Davi diz que depois que Deus desceu, ele diz que debaixo dos pés de Deus aparecia trovão, relâmpago, a estrutura do céu abalou, a estrutura da terra estremeceu. Ele diz que a glória de Deus era tão grande que tudo debaixo dos pés dele se tornou escuridão. O sol perdeu o brilho, porque a glória de Deus ofuscou a glória do sol. Aí Davi diz: a glória dele era tão grande que por onde ele passava, as brasas se acendiam pelo resplendor da sua glória. Agora o filho estava na cruz, o sol escurece. De meio-dia às 3 horas da tarde. Perto das 3 horas, o filho clama ao pai. E o pai não responde ao filho. Eli, Eli, lemar sabactani. Era o grito que em grande voz subia da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E o céu não respondia. Hoje a gente sabe, o céu silenciou, porque em Criciúma tinha um povo que ainda não existia, mas viria a existir. Tinha Sena, tinha Roberta, tinha Genival, tinha Kenny, tinha Giovana. Eles precisavam deste amor. Deus já via a gente antes de existir. Então, meu filho, o céu silenciou por causa de você. 3 horas da tarde ele grita: em tuas mãos eu entrego meu espírito. Está consumado. O véu se rasga de alto a baixo. Agora o caminho está aberto. Terceiro dia, eu costumo, quando falar de missão, isso aqui eu não posso esquecer de dizer. Jesus é sepultado. Os próprios discípulos perderam esperança, pensávamos que era ele. Os discípulos de Emaús já tinham preparado as malas, iam voltando para casa. Pedro tinha negado, um monte de gente dos discípulos, a multidão já tinha até o condenado. Terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita, a gente está num congresso missionário, e o tema é busca das almas. Buscar é ir lá. A gente está num congresso de missão, e muitas vezes a gente esquece o valor que uma alma tem. A gente rala para ganhar uma alma, e às vezes você sabe que para permanecer na igreja não é tão fácil assim. Você luta para ser um crente. Eu vou fazer 1 ano. Eu mesmo dizia: eu vou fazer 2 anos de crente. Era a maior alegria. Eu vou fazer 3 anos. Você sabe que tem noite que a gente não dorme, porque a carne quer fazer a gente voltar.
Você sabe que como crente tem noite que você embola na cama, vai para o joelho gritando, me socorre, eu não posso para o altar, eu não posso pecar. E por sermos seres humanos, muitas vezes a gente falha. E não adianta a gente estar num culto de missão sem entender a verdadeira mensagem do Evangelho. Muitas vezes a gente participa do congresso, a gente só quer redupiar e não entende esta mensagem. Olha, quando Jesus ressuscitou, ele tinha motivo de sobra para não acreditar mais naqueles que ele acreditaram, porque ele já acreditou quando eles não tinham valor. Tinha alguém melhor do que eles. Há alguns psicólogos que dizem que numa visão psicológica nenhum deles seriam aprovados. Jesus acreditou e ainda eles negaram. Mas quando Jesus ressuscitou, a notícia era: Tomé está dizendo que não acredita. Pedro, Jesus viu que negou. Os discípulos de Emaús estavam voltando para casa. Mas Jesus vai atrás de um por um. Não olhou os erros. Tomé, sou eu. Seja crente, pode tocar aqui, ó. Sou eu. Pedro, tu me ama. Os discípulos de Emaús, quem foi lá dialogando, e os discípulos de Emaús metendo o pau. A gente pensava que era ele. O senhor por acaso é um peregrino? E ele não disse, mas foi até o fim com eles, até eles entenderem. E muitas vezes a gente vem para um congresso de missão, fala em missão. Quando alguém peca, quando alguém erra, a gente já condena, já não dá paz, já exclui, já faz tudo para a pessoa não voltar e depois vai fazer culto de reconciliação. Não. Diga para quem está ao seu lado se você pode. Diga para ele, me faz um favor. Mas fala com vida, é missão, diga, me faz um favor. Se um dia eu vier errar, você vai me buscar? Vamos em busca das almas. Ele prepara. Ele sabia que tinha alguém melhor, mas ele acreditou neles, motivou-os. Depois que ele vai aos céus, esses ignorantes ninguém conseguiu deter mais. Invadiram Jerusalém, invadiram Samaria, invadiram a Ásia, invadiram a Europa e chegaram ao Brasil. Aí Paulo adverte-os. Veja que a carta de Paulo foi lida aqui desde o capítulo 10. Ele escreve para uma igreja maioria gentílica. Veja que ele adverte a igreja gentia, ele como apóstolo gentil, a não cometer os mesmos erros de Israel, a não ver a igreja como um fenômeno político, a não ver a igreja como um centro de interesse. Veja que ele diz, irmãos, no capítulo 10, ele começa a dizer: vocês pensam que eu não oro pela salvação de Israel? Oro sim. Veja que ele começa a entender e a mostrar o segredo da igreja. Foi dito aqui esta noite: não há um órgão mais vivo e mais poderoso do que a igreja do Senhor Jesus em todo o planeta Terra. Um dia eu estava orando em um período crítico, perguntando a Deus por quê, e eu ouvi a voz de Deus quando eu pedi a providência. Ele dizia no meu coração: meu filho, não há um organismo maior e mais poderoso nesta terra do que a minha igreja. Aí eu comecei na oração mencionar politicamente alguns contextos. Eu digo: Senhor, será que a ONU não vai dar jeito nisso? Orando pela uma questão missionária. Aí Deus dizia: não vai. Será que a OLP não vai resolver? Será que o grupo dos BRICS não vai resolver? Não vai, meu filho. Quem é que vai resolver? Se o meu povo, meu filho, se humilha, se ora e buscar a minha face, não tem problema que não seja resolvido.
Israel perdeu o foco. Aí Paulo começa a dizer: eles ouviram as advertências. Israel ouviu o que eu falei. Deus enviou Moisés, enviou os profetas. Eles tiveram oportunidade, mas não entenderam, perderam a oportunidade. Ele diz: o crer vem pelo ouvir. Veja que quando ele está falando nisso, ele está falando diretamente para Israel. Ele está tratando no contexto com Israel. O crer vem pelo ouvir. Israel ouviu as advertências, mas não ligou. Aí ele, quando escreve aos gentios, ele diz: não façam como Israel. Ele até diz: vocês foram cortados do natural zambujeiro. Ou seja, vocês não valiam nada. Tenham cuidado, porque se Deus não poupou nem a Israel, que são os amos originais, imagina você. Você está pensando que Deus não vai querer? Conta com vocês. Ele não deixou Israel impune, que Israel era o dengo, era o xodó dele, ele puniu. Escute uma coisa, ele endureceu Israel para vocês entrar. Então vocês não perdam tempo. O que Israel fez, não faça igual. Aproveite o tempo, porque eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca disso. Vocês estão pensando que Deus esqueceu Israel? De maneira nenhuma. Ele diz: Deus endureceu Israel em parte por conta de vocês, até que o arrebatamento aconteça, a plenitude dos gentios. Enquanto o arrebatamento não vir, é vocês que têm que fazer esta obra. Porque depois do arrebatamento, Deus vai vir com Israel, como está escrito: de Sião virá o libertador, e Israel vai entrar com grande glória no cenário. Então diga para quem está ao seu lado: é missões. O que é que você está fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Eu não vim pregar num culto pentecostal para rupiar, não. Eu vim divertir o que a Bíblia diz: missões, amor às almas. Vocês, disse Paulo, não eram nada, eram zambujeiro. Zambujeiro nem fogo pegava, era um tipo de oliveira brava. E por Cristo, Deus teve a coragem de pegar vocês e enxertar na oliveira verdadeira, para que vocês produzam. Para que vocês produzam. Para que vocês produzam. Aí vem Pedro no mesmo contexto e diz: vocês foram comprados pelo um bom preço. O que era que Pedro estava dizendo à igreja, gente? Que Pedro escreveu, estava sendo ameaçada por uma pressão externa. Porque os não crentes diziam: vale a pena sofrer tanto para divulgar esses ensinamentos? Cadê a fé de vocês? Onde está? Aí os irmãos queriam desistir por não explicar. Aí Pedro diz: vocês foram comprados, não foi com coisas corruptíveis. Eu acho lindo isso aqui. Olha a ousadia de Pedro. Ele diz que o nosso valor excede a prata e o ouro. Gente, eu não sou economista, eu não tenho ouro nem prata, mas pelo contexto histórico e estudantil, você percebe que um dos metais mais cobiçados do mundo é a prata e o ouro. Se mata, se vende por eles. Aí Pedro diz que o valor que nós fomos comprados, a prata e o ouro não vale nada se for comparar. E que preço foi esse? O sangue. Então olha para quem está ao seu lado e diga: tinha alguém melhor do que você, mas foi você que ele escolheu. A gente custou tão caro que um dia eu estava refletindo e fiz uma analogia, Kennedy, baseada, eu ia passando em uma aglomeração e eu vi aquela televisão ligada e o povo tudo comentando alegre. Eu parei. É que a televisão, a mídia mundial, estava publicando o preço que um jogador brasileiro custou para um clube, quase R$1 bilhão. Aí naquele contexto, quando eu vi aquilo, eu dei um glória, eu fiquei emocionado e gritei: glória a Deus! Aí pararam, olharam para mim: pastor, o senhor entende de futebol?
Eu digo, eu jogava até 27 anos, mas quando eu me converti, não sei nem o que é uma bola mais, que na época não podia. E o que o senhor está lendo? Eu digo, rapaz, esse menino custou quase R$1 bilhão. Pastor, porque um clube europeu o contratou, o comprou, para conquistar o maior campeonato de clube de futebol da Europa. E investiram quase 220 milhões de euros. Tornou-se na época o jogador mais caro do comércio. Aí e o senhor também está alegre? O senhor deu um glória? Eu digo, ele custa. Aí me disseram, ele é craque, vale muito mais. Mas por que o senhor deu um glória? Porque eu refleti. Em que, pastor? Eu não era craque. E esse bilhões de reais aí é fichinha. Esse bilhão de reais aí é centavo, nem se compara. Não se compara com o quê, pastor? Com o preço que eu fui comprado. Faltando poucas partidas para o fim do campeonato, um pequeno osso, o dedo mindinho, o menor dedo do pé, tirou o craque do campo, parou o craque. O time não ganhou o que planejava. R$1 bilhão. Agora, pastor, me diga, qual é o osso? Qual é a dificuldade que para um missionário, um crente, lavado, remido pelo sangue de Jesus? Quem é que para? Não tem inferno que possa parar ele. A adversidade não para ele, porque foi comprado pelo bom preço. Mas está fora de forma, não importa, Jesus renova na hora. Mas quebrou a perna, está na igreja dando glória. Nada para um crente. Então fica sobre os teus pés, por favor. Reflete em missões. Tinha alguém melhor do que eu. Tinha alguém melhor do que você, Cleito, Obadias. Mas ele escolheu a gente. Contra tudo e contra todos. Veja o que Paulo diz: vocês foram escolhidos contra a própria natureza. Nem a natureza acreditava que nós fôssemos escolhidos para fazer esta obra, para falar deste evangelho e para resgatar. Agora, se você pode, olha para esse crente que está do teu lado, olha para ele, olha para ela, se for do mesmo sexo, mais lindo ainda, e diga para ele: você custou caro. Você pensa que Jesus vai desistir de você só assim? Abraça ela, abraça ele, se for do mesmo sexo. Diga para ela: nós vamos sair daqui em busca das almas. Fomos chamados para isso. Nós não fomos comprados para ser estrela, não. Nós não fomos comprados para ser super pop, não. Nós não fomos comprados para brilhar para o mundo, não. Fomos comprados para resgatar almas, para ir em busca das almas, para representar. Eu quero chamar você aqui à frente. Eu já disse isso em alguns lugares. Estamos vivendo dias que a pós-modernidade tem tentado roubar isso de nós. Nada contra, mas é a realidade. Hoje, as mídias, as lojas estão atrás dos crentes famosos. Tem 2 milhões de acessos no YouTube. As lojas vêm atrás
com par de sapatos, com camisa de marca, para o crente famoso usar, para representar as marcas, para fazer marketing. Mas Paulo, uma certa vez, quando a região da Galácia estava desistindo, quando o grupo de judeus ortodoxos queria desfazer a mensagem do Evangelho, no meio ele grita: tô nem aí, ó insensatos Gálatas, tô nem aí o que falem de mim, eu trago no meu corpo as marcas que pertencem a Jesus. Eu trago no meu corpo a marca do Senhor. Vieram querer me comprar, olharam no YouTube, eu não olho, não tenho. Viram lá algumas visualizações no vídeo e eu recebi a ligação: Pastor Bento, pô, não, é o senhor, só. O senhor está famoso. Eu famoso? Meu Deus, eu me criei comendo caroço de jaca verde, eu me criei comendo um ovo para 4 irmãos, e você vem dizer que estou famoso? Tá, o senhor tem milhões de acessos, e a gente quer contratar o senhor, mas como? Queremos comprar sua agenda, mas como funciona isso? A gente agenda o senhor, a gente vai dar preço para o senhor pregar. Como o senhor está famoso, o dinheiro vai rolar. Então é tanto por cento para o senhor e tanto por cento para a gente. A gente vai enricar o senhor em 1 ano. O senhor está podre de rico. O senhor vai conhecer a Europa, vai conhecer a América, o Oriente. É bom assim, é. O senhor já veio à Europa? Eu disse, umas 10 vezes por ano eu passo por aí. Mas vim fazer o quê? Pregar. Já foi na América um monte de vezes. Fazer o quê? Pregar. Ora, qual é a sua agência? Eu disse, é maior do que a de vocês, lamento dizer. O senhor pode passar o nome do seu agenciador? Pega a caneta aí, pega o papel. Diga, pastor, Jesus de Nazaré. Vamos em busca das almas. Crente, me ajuda, crente. Ei, missionário, deixa eu perguntar se tem alguém aqui que desistiu. Você que cantava para Jesus, você que pregava, você que adorava, mas as circunstâncias te fizeram parar. Tem alguém afastado da igreja para voltar hoje? Tem alguém que quer se integrar a este exército? Tem algum missionário desanimado? Vem aqui para orar com a gente. O pastor permitiu. Eu sei que eu já passei do horário e o costume de vocês é outro. Dá lugar, Vasco. Veja se tem alguém perto de você. Eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca desse segredo. Paulo estava dizendo, aproveite o tempo, porque Deus não poupou nem a Israel. O tempo agora é de vocês. Então grita comigo, agora é o nosso tempo, é o nosso tempo. Então vamos buscar almas.